vou apresentar para vocês, né? Então, hoje nós temos a honra e o prazer, eu muito mais, de apresentar para vocês o Edivaldo de Toledo. O Edivaldo é um enfermeiro, ele é geriatra, mas antes de ser enfermeiro foi meu aluno, meu grande aluno, né? E nós continuamos com a parceria desde então, são 10 anos e pouco, né, 10 Edivaldo? anos, Elaine, 10 anos de parceria, 10 anos de cumplicidade, de profissionalismo, de amizade. Então, eu tenho a honra de apresentá-lo como meu aluno, como integrante da minha vida profissional, pessoal. E o Edivaldo é um CEO, né, um empresário hoje no ramo assistencial. Então, assim, com muito orgulho, seja bem-vindo. Obrigado. Que você continue a ser essa pessoa maravilhosa, brilhando e trilhando no caminho da enfermagem. Que você tenha sempre sucesso, porque você é o sucesso. Elaine. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Uma boa palestra e que nos abrilhante com a sua vivência, com o seu conhecimento. Seja bem-vindo. Obrigado. Bora? Bora. Bom, quero agradecer ao professor Alexandre e, claro, a você, né, Elaine, que é meu espelho como professora, como enfermeira, como pessoa. Eu sou Edivaldo Toledo, tenho aproximadamente 10 anos de formado, tenho pós em farmacologia clínica, geriatria e gerontologia, MBA em administração hospitalar e serviços de saúde. Hoje eu curso gestão e assistência domiciliar, que é home care, é uma pós nova, mas eu preciso para a minha área, e sou proprietário e criador da Cuidária. A Cuidária, ela é home care, lar de idosos e consultório de enfermagem. Tá? Consultório de enfermagem, que um dia a gente pode até marcar uma palestra, que é uma coisa super nova, aí já na portaria do COFEM e COREM. Vamos falar hoje sobre assistência domiciliar, mas claro que não tem como a gente não falar da origem da assistência domiciliar. Estão todos me ouvindo? O áudio tá legal? Tá. Imhotep foi um sacerdote lá no Egito Antigo, na terceira dinastia antes de Cristo, no século 13 antes de Cristo, mais ou menos. Ele era um sacerdote, ele visitava as pessoas da nata da sociedade egípcia, e ele, então, era tratado como... Ele era arquiteto, médico, ele era tudo de assistência a essa nata dessa sociedade egípcia. Então, ele foi praticamente o primeiro relato que se tem de assistência domiciliar até então. Já na Grécia, Hipócrates, no primeiro século, um século antes de Cristo, ele já citava da importância do assistido, do doente, estar num ambiente que fosse agradável para a sua recuperação. Então, já se sabia-se que se o doente estivesse num ambiente que fosse agradável a ele, ele teria melhora ou teria uma evolução melhor do que se imaginava. Já o pai da homeopatia, Samuel Hahnemann, no século XVIII, já dizia também que o cuidado deve ser individualizado e na cabeceira do paciente e integral. Isso ainda no século XVIII. A inserção da enfermagem no cuidado domiciliar, ele se deu nos anos 1900. Lá nos Estados Unidos, como sempre, eles sempre com problemas hospitalares, com a preocupação inicial da imigração no país e o aumento de doenças infecto-contagiosas. Então, um grupo de profissionais de enfermagem, que na época era basicamente mulheres, quase ou todas mulheres, visitavam os domicílios e nas casas dos operários orientando sobre saúde coletiva e saneamento básico, que então na época era muito precário. O home care como opção de tratamento, ele só se deu mesmo em meados da década de 30 a 50, quando a então operadora de saúde MetLife nos Estados Unidos criou o atendimento domiciliar, por conta de sobrecargas no sistema particular de saúde, já que então lá não tem o sistema público.
Então, eles criaram algo que seria mais ou menos o que nós temos hoje aqui, funcionando em todos os países. No Brasil, só chegou quase na década de 60, lá em 70, perdão. Quase na década de 70, em 1968, quando o Hospital do Servidor Público de São Paulo estruturou um serviço de visitação e atendimento domiciliar que serviu como espelho do que então é hoje o home care, que é o atendimento holístico. Em 86, criou-se então a primeira rede de home care no estado do Rio de Janeiro, que por curiosidade foi da Rede Amil, que até então hoje ela existe. No SUS, ela só passou a ter uma formatação semelhante do que seria um atendimento domiciliar na saúde da família, que então ela foi criada lá em 1994. Ela tem como foco de reorientação de saúde, orientação de saúde coletiva e cuidados primários da assistência básica de saúde. Então, uma orientação de diabetes, curativos e orientações de saneamento básico e vacinas. Nada muito tão profundo quanto um home care particular, onde no SUS atende com uma promoção de saúde primária. A legislação que rege e regulamenta a assistência domiciliar, ela é nova, ela não tem muitos anos de criação, ela vive em constante evolução de acordo com a demanda do mercado. Antes, lá em 86, era apenas empresa de home care, hoje passam de 2.000 empresas de atendimento domiciliar regulamentadas e é a RDC 11, no caso, eu comi um número ali, mas é a 11. Tá? Ela está disponível lá no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ela regulamenta o serviço. Regulamentando o serviço é de acordo com o home care que ele vai delimitar o perfil de cliente. Então, o perfil de cliente dele vai delimitar de acordo com a legislação que ele optar com o alvará dele. Como eu disse, cada empresa delimita o seu público, se ele quer atender grau 1, grau 2 ou grau 3. A Cuidar, ela atende todos os graus de complexidade, desde o acompanhante, onde o idoso apenas mora sozinho, precisa dar uma saída, precisa apenas uma pessoa com maior mobilidade para executar a atividade. O grau 2, quando o idoso já perde, ou não idoso, qualquer pessoa que perde a mobilidade e a atividade de fazer alguma regra básica de casa, ou até mesmo um autocuidado. E o grau 3, quando ele já precisa de cuidados integrais e até mesmo um suporte como um BIPAP, que seria uma semelhança de ventilação mecânica. Cada categoria da área da saúde pode sim criar sua visita domiciliar, seu home care. Então, o mais comum são de cuidadores, mas pode ser de enfermagem, terapia ocupacional, fisioterapia, nutricionista, fonoaudiologia, médico ou multidisciplinar, que é o caso da Cuidar, que ela tem todos esses profissionais aí disponíveis. O público-alvo do home care, ele basicamente se resume em doenças raras e degenerativas ou neurodegenerativas, que é o meu caso. Elas são progressivas, são incapacitantes e pode levar à morte ou afetar a qualidade de vida do portador. Além disso, assistir a família como um todo. Muitas dessas doenças não têm cura, só tem a progressão. O tratamento consiste em acompanhamento e cuidados, podendo ser com fono, com o médico, com a própria enfermagem e os cuidados primários com o cuidador ou com auxiliar de enfermagem. Aqui está a pirâmide etária com a projeção de 2021. A gente está aqui, né, Elaine, né, Alexandre? Entre a 20 a 24, né? Sendo bem simpático, mas somos maioria aí, daqui a alguns aninhos seremos a maioria aqui. E estamos preparados para envelhecer? Como que a gente vai envelhecer? Então, vamos lá. Então, somos 212 milhões de habitantes no Brasil, maiores de 65 anos são 29 milhões.
vamos chegar ao 5º maior país com maior incidência de idosos e não estamos preparados para envelhecer. Isso em 2030, daqui 9 anos. A idade média do brasileiro, a expectativa de vida é de 75 anos e 5 meses. Sabemos que não é com qualidade. A projeção em 2030 será de 79 anos, onde também sabemos que a progressão de doenças neurodegenerativas vão só aumentar. As doenças com maior prevalência de uso de assistência domiciliar hoje, isso eu vou trazer os dados da Cuidare, tá? É Alzheimer e outras demências, temos infinitas outras demências, o Alzheimer é uma delas. No Brasil tem a incidência de 55 mil novos casos. O Brasil é o 2º maior país com maior incidência de demências. Eu coloquei Alzheimer aqui, mas eu poderia só simplificar com tipos de demências. Em 2040 nós vamos chegar em primeiro lugar. Tudo isso daí por hábitos, hábitos alimentares, hábitos de estilo de vida, que também podemos ter um conteúdo só sobre isso daqui. No Brasil, atualmente, temos 2 milhões de brasileiros que possuem o diagnóstico. O diagnóstico ele é difícil. Eu acredito que seja bem superior a este. Eu não sei se tem algum familiar meu aqui assistindo, mas a família sofre bastante para conseguir o diagnóstico de Alzheimer ou de demência. É bastante complexo. Os profissionais da saúde têm muita dificuldade de lidar com o diagnóstico primário, onde a gente consegue até retardar os avanços com as terapias ocupacionais e outros tipos de terapia. O 2º maior incidência no meu home care é o acidente vascular cerebral. No Brasil, cerca de 100 mil novos casos a cada ano. A doença é a mais incapacitante no território. Não é com maior morbidade, mas é com a maior que deixa sequelas. Então, esse tipo de paciente é o que a gente consegue reabilitar muitas vezes. As atividades do home care, ele consiste nos cuidados do idoso, então banho, alimentação, interação, atividades, cuidados com o portador com doenças crônicas, desde a diabetes até o caso de Parkinson, Alzheimer, cuidados com o portador de doenças neurodegenerativas e degenerativas, como esclerose, pode atender adultos e crianças em caso de alguma doença já desde a nascença ou até mesmo como adulto, em caso de cirurgias, pós-cirúrgicos, reabilitação, acidentes. Casos crônicos e pontuais, como a administração de medicação, endovenoso, pós-cirúrgico, como eu disse, que seria um curativo, acompanhamento, cuidados com dreno, recuperação pós-trauma, e o grande pecado que eu acredito que muitos home care cometem, né, que é a falta de suporte ao cuidado à família. A família é o pilar do nosso cuidado. Se a família não receber a orientação adequada de qualquer patologia que seja, o cuidado vai ser prejudicado. E muitas vezes não se passa essas orientações por falta de conhecimento, até mesmo pela demanda. Mas é essencial. Precisa se orientar diariamente, constantemente, os familiares perante o quadro que o idoso ou o assistido passa. A abordagem da família através como que ele chega até nós, né? O primeiro contato é o contato telefônico ou via digital, né? Via digital que eu digo WhatsApp, Instagram, site. Esse daí é o contato mais comum do cliente particular. Temos o contato do convênio médico espontâneo, quando a operadora de saúde resolve fazer uma abordagem com os home cares que estão disponíveis, pode acontecer também, um pouco mais raro, mas pode. Aí são pacientes que já sofreram reinternação, ou pacientes com possível alta e eles querem liberar o leito. Outro caso é o contato com o convênio através de mandado de segurança, quando o paciente entra nos critérios da justiça por reinternação, uma esclerose múltipla, entre outras doenças incapacitantes,
miastenias graves, e a família resolve entrar com uma ação judicial contra o convênio. O convênio é obrigado a dar esse suporte para a família, fazendo um censo de valores aí, entre os home cares da cidade deste portador. A instalação do atendimento domiciliar, ele segue um roteiro, a visita do enfermeiro até o local para conhecer o paciente, seja no hospital, seja na casa dele. A programação de materiais e insumos, nós não temos uma central de material, então nós temos que calcular e ver todos os materiais que vão ser utilizados. Lembrando que com muito bom senso, porque um paciente dentro de casa, ele tem um custo para a família, é um custo elevado, por mais que o convênio pague a assistência, ou se a família faz um rateio para pagar o valor da assistência particular, mas ele tem o banho, ele tem a comida, ele tem toda a estrutura. Então, quem está montando o programa de atenção domiciliar tem que tomar muito cuidado para não sobrecarregar a família financeiramente. A avaliação do assistido, para avaliar se esse paciente vai ter prognóstico de evolução à alta do home care ou é um paciente que vai ser assistido há muito tempo. A avaliação familiar, precisa ser avaliado o contexto familiar onde esse assistido vai ser inserido, se ele consegue compreender a doença, ou ele consegue entender o cuidado, ou ele consegue compreender que está numa fase que não tem reversão. E realizar a inserção de profissionais na escala contratada. Tem que verificar se vai ser cuidadores, auxiliares, técnicos, eu tenho escalas com enfermeiros, tudo isso daí vai depender do perfil do paciente e o perfil que foi contratado. Muitas vezes o cliente já vem com todas essas informações para você poder montar. O objetivo do home care é promover, manter e restabelecer a saúde ou minimizar os efeitos das enfermidades ou inaptidões. Muitas vezes acontece o restabelecimento de saúde, que é o caso de pacientes jovens que são acometidos com AVC. Eu tenho alguns relatos que o paciente entre seus 40 e 50 anos é acometido com AVC e ele consegue, em 6, 7 meses, ter um prognóstico de melhora e não ter mais os cuidados com atendimento domiciliar. Infelizmente, outra porção é minimizar os efeitos das enfermidades ou inaptidões mesmo, por conta de serem doenças degenerativas. Há modelos de atendimento domiciliar, isso tudo de acordo com a complexidade da forma que foi contratado. Tem a internação domiciliar, que quando o paciente tem um quadro clínico estável, não necessita de toda a estrutura hospitalar, mas ele pode se beneficiar de uma internação em casa, ou seja, ele tem uma estabilidade, mas ele precisa de uma certa atenção. Então, vai ser avaliado pelo enfermeiro da unidade um plano terapêutico personalizado. Desta forma, cada paciente vai receber o tratamento específico, vai receber orientação de físio, fono, nutricionista, entre todos os outros profissionais que sejam necessários e toda a questão de assistência de materiais e produtos. O público-alvo são todas, nesta faixa, são todos, desde neonatos até idoso, pode ter sido por uma cirurgia, um acidente automobilístico, pode ter sido por um AVC, que também enquadraria neste perfil de internação. Ele vai ser tratado, reabilitado e terá alta do home care. Então, não vai ficar o resto da vida com o paciente. Os benefícios, muitas vezes o convênio, quem contrata esse tipo de serviço, evita complicações clínicas e reinternações desnecessárias, pacientes ficam menos suscetíveis à infecção hospitalar, que é um grande problema, por isso que existe o atendimento domiciliar. O atendimento é personalizado e humanizado e garante mais qualidade de vida do paciente. Em média, um paciente deste fica cerca de 6 a 7 meses dentro do home care, o que ele ficaria dentro de uma clínica médica quase 3, 4 meses, porém,
com o risco da infecção hospitalar e de todos os tipos de procedimentos invasivos que são realizados. Aqui ele vai ficar bem tranquilão na casa dele. A recuperação é mais rápida, nem sempre a assistência é 24 horas, pode ser 6, 8, 12, tudo vai depender da necessidade do paciente. Tem um atendimento domiciliar, este é o meu grande perfil, que é menos complexo que a internação, porém, o programa de atendimento domiciliar, ele tem um tempo de determinação de duração. Eles estão inclusos a administração de medicamentos, os injetáveis, que muitas vezes acontece, o paciente fica hospitalizado por uma pneumonia e ele vai ter alta, ele passa a fazer uso da medicação em casa, curativos, controles de glicemia, uso de anticoagulantes, sonda, desmame de sonda, tudo isso daí pode ser feito dentro da casa. Tem outro tipo de programa, que é o atendimento domiciliar, indicados para pacientes que precisam de reabilitação. Esses, ou que são os casos que trazem muito mais benefícios, né? Então, tem a prevenção precoce de complicação, evitar a descompensação clínica constante do paciente. Muitas vezes o paciente sai da UTI, vai para a clínica médica, fica com uma sondinha e fica 15, 20 dias só por conta do desmame dessa sonda. Pode ser feito dentro de casa. Então, é feita a contratação, a família contrata, o convênio, como eu expliquei anteriormente, trazendo a melhor qualidade de vida, principalmente para pacientes crônicos, e promove o autocuidado. Aqui entra o papel do home care, que é a educação em saúde. Então, ele vai orientar a família e vai trazer a família junto para cuidar do assistido. Cuidado paliativo também acontece bastante dentro do home care. Então, dentre eles, pacientes terminais com Alzheimer ou outro tipo de demência, portadores de neoplasia. Então, eles acabam contando bastante com esse tipo de serviço. Aqui, o papel, além de todos os cuidados com a parte de humanização com o paciente, ele tem um papel mais que fundamental com a família. Ele vai lidar com a morte iminente desse paciente. A casa está cheia, movimentada, a cada 12 horas troca um profissional, monitora o paciente, toda aquela rotina, de repente pode não ter mais, a qualquer momento. Então, é o papel do enfermeiro da unidade fazer a avaliação com a família e o acompanhamento, para trabalhar junto. Lógico que a família, neste caso, já vem bastante orientada da equipe médica do hospital, mas é sempre bom reforçar com a família para ela tentar trabalhar esse pré-luto. O paliativo tem como objetivo dar suporte aos pacientes em diferentes fases de doenças graves, controlar os sintomas, proporcionar o conforto com dignidade, respeito e individualidade para cada paciente e também para a sua família. É um tema muito novo, a gente precisa carregar, sim, a bandeira do paliar, porém, com muita orientação. Ainda se falta muita orientação, mas precisamos adquirir cada vez mais conhecimento para dar essa assistência para a família. A atenção nutricional, como eu disse, alguns pacientes vêm do hospital para casa com uma sonda, tem todo um período de desmame, juntamente com a fonoaudióloga, e a gente consegue deshospitalizar com qualidade esse paciente. Podendo ser adulto, pediátrico. Os benefícios, evidentemente, são quase sempre os mesmos, mas a deshospitalização, garantir a transição segura entre hospital e domicílio, assistir o paciente com a equipe especializada e treinada para o cuidado domiciliar e, principalmente, estar dentro de casa. Eu acho que é o melhor e o maior benefício do atendimento domiciliar é este. Reduzir as taxas de infecção, as taxas de reinternação, que é muito caro tanto para o sistema público quanto para o sistema particular. Depois que você faz uma administração hospitalar, você vê o quanto realmente custa para manter um leito ocupado.
Então, isso daqui é muito interessante, tanto para o SUS quanto para a rede particular. Recuperar o estado nutricional, onde o paciente vai comer o tempero da casa dele. Isso não tem preço. Promover qualidade de vida, reduzir custos das operadoras em até 25%. Não tem um estudo eficaz do Sistema Único de Saúde, mas creio que deve girar em torno entre 15% a 20% também. É que o sistema público acaba não usando os mesmos tipos de materiais, mas é mais ou menos, não foge muito. Tem a administração de medicamentos, como eu já disse, que é outro plano terapêutico dentro dos home cares, que a atenção que era uma atenção restrita, né, a hospitais e clínicas, a administração de medicação, muito comum ainda no sistema público de saúde, o paciente tem alta, tem que comprar a medicação, levar numa UBS, aí sábado e domingo não tem quem administra. Antigamente era utilizada em farmácias, hoje não pode mais. Então, o uso de medicação subcutânea, intramuscular, endovenosa, o atendimento de home care pode fazer este tipo de serviço. O perfil do profissional do home care. Todos podem trabalhar em home care? Não, não é bem assim. Assim como quando a gente se forma também, todos podem trabalhar no pronto-socorro? Não, né? Não é ofensa nenhuma. Cada um tem seu perfil. O home care ele vem aos poucos saindo do amadorismo, né, e do trabalho informal. Hoje ele já é tratado como ciência, já é tratado como profissão. Precisa ainda os profissionais serem mais discretos e mais sutis, né, dentro da casa do paciente. Você está dentro da casa de uma família. Então, a família tem todo aquele contexto funcionando e funcionante, somos latinos, né? Temos toda aquela questão intensa dentro da casa. Então, para você não entrar muito na questão familiar, você precisa ser muito discreto e muita discrição. Precisa ser imperceptível. Muitas vezes, eu sei que é difícil, né, ter uma pessoa dentro de casa, mas você precisa ser o mais imperceptível possível. É alguém estranho dentro da casa. Sempre comunicar o familiar e o supervisor do home care sobre qualquer eventualidade que aconteça com o paciente, ou qualquer queixa que aconteça com a família, ou qualquer cuidado que a família não queira que seja executado. E o principal, a proatividade. A proatividade, creio que seja é unânime, tem que ter em todas as áreas, principalmente dentro da enfermagem, mas a proatividade dentro de casa, da casa de alguém, é essencial. Eu falo sempre, o home care, ele precisa prestar atenção na questão de bom senso e educação. Muitas vezes, por questões de cultura, a gente acaba desagradando um cliente. As minhas conclusões a respeito do home care, que vamos ter a maior conscientização do paliativo dentro do atendimento domiciliar e ao longo dos anos, conforme vai se difundindo esse tipo de serviço. As dificuldades que se tem dos grandes centros de mobilidade do público geriátrico ou que seja portador de alguma doença incapacitante, acaba favorecendo a contratação de home care. A exposição de doenças infecto-contagiosas e infecção hospitalar dentro do hospital, isso também é outro ponto que favorece muito a contratação do atendimento domiciliar. O atendimento individualizado e humanizado, quem que não quer alguém exclusivo 24 horas te atendendo e fazendo os seus cuidados no momento que você está tão debilitado. O não desvínculo familiar, isso é um potencial, por isso que muitas vezes optam pelo atendimento domiciliar e não pela casa de repouso, e a escolha da forma dos cuidados e a inserção da família como protagonista. Isso cabe principalmente em cuidados paliativos, que é onde a gente pode escolher a forma de ser tratado, como que você quer ser tratado. E as referências. E quem tiver alguma dúvida depois que surgirem aqui as perguntas, é só entrar em contato comigo lá no meu Instagram, clica no link no Linktree e pode mandar a pergunta que eu respondo mesmo depois da conversa, não tem problema nenhum. Ok. Elaine,
Quer começar? Ok. Agora vamos começar, vamos bater um papo aqui sobre o que a gente viu, né? Porque, assim, é uma nova tendência, a gente acaba vendo que o cuidado domiciliar, ele não é de hoje, ele tem uma constância muito grande lá atrás, mas ainda a gente tem muita dificuldade na interpretação do sistema, né? De como o sistema acontece, de como as pessoas têm que vivenciar isso. Veja, a gente já está no século XXI e a gente ainda tem fragilidades a serem desenvolvidas, a serem trabalhadas, e a gente vê o grande desafio da enfermagem. Então, assim, achar que o meu paciente, que a pessoa da minha família vai ser cuidado por um profissional, olha toda a estrutura que se tem, olha a condição que a gente se coloca, né? Às vezes, principalmente as famílias, quando não tem esse conhecimento, essa explicativa, essa tratativa entre, né, de estar a família, a gente acaba não tendo sucesso no tratamento do paciente. Então, é evidente que o trabalho da enfermagem ele é primordial, mas trabalhar a família, visto que nós vamos ter uma população idosa muito grande e a gente ainda está caminhando para isso. Não é verdade, Divaldo? Sim. A gente ainda está no linear de caminhar. E ainda veio agora, né, essa questão da pandemia, que aí tivemos que viver um novo momento na concepção do home care e que veio como um grande desafio, não foi? Para a estrutura? É um grande desafio porque nós temos alguns públicos aí que nós, como profissionais da saúde, não tem como não citar, né? Temos o público que toma muito cuidado e tem o público que, desde o começo, achava um absurdo, né? É um absurdo você entrar numa quarentena, é um absurdo e todas aquelas questões políticas que a gente já sabe, né? Sendo que ao longo da história da humanidade sempre houveram pandemias, sempre houveram vírus, sempre houveram situações onde morreram muita gente e não tinha nem estrutura de saneamento básico. Lógico que hoje é muito mais fácil, muito mais confortante enfrentar uma pandemia. Temos informação, saneamento básico e estrutura. Porém, lidar com o público voltado neste contexto, com uma negação e você ter que zelar pelo seu idoso, porque além de ser um compromisso ético, é um compromisso profissional porque eu escolhi ser enfermeiro. É muito complexo você lidar com um tipo de familiares que nega uma situação de risco como o coronavírus ou como qualquer outro tipo de doença infecto-contagiosa que possa vir a surgir ou que esteja instalado na família, Elaine. Porque na realidade a gente tem duas vertentes aí, né? Toda a mudança da estrutura técnica, porque a gente teve todas as mudanças da área técnica, não teve como dizer que não tivemos mudanças e que essas mudanças vão prevalecer e novos pensamentos, mas também tem a questão dos profissionais entender essa nova linha, né, de cuidado, de como fazer, e o paciente especificamente, juntamente com a família, para que a gente possa o quê? Desenvolver uma assistência eticamente correta, livre de qualquer risco, imparcialidade, porque a gente tem que ter essa questão de ser imparcial, mas um grande risco também nessa questão de difundir o que? A contaminação, né? Porque a gente viu, infelizmente, grandes centros que cuidavam de idosos, a gente viu na mídia e estatisticamente, que foi uma catástrofe, né? Em termos de adoecimento, em termos de problemas de saúde pública, né? Então, esse é um maior desafio ainda, e eu acho que ainda vamos ter grande probabilidade de discussões ainda nesse contexto, porque muitas pessoas contaminaram, muitas pessoas morreram, e isso difundiu uma visão muito ruim na área técnica de home care e assistência ao idoso, né? Eu senti essa fragilidade aí em termos de discussão. Não foi? Não teve isso? Foi bastante complexo tudo isso. Há duas
vertentes, né? Há instituições que não zelaram ou não tomaram todas as medidas de prevenção, orientação a seu colaborador, e tem o outro lado também, que no caso, você sabe que a minha casa de repouso ela está inabilitada, ela está desativada, todos os meus pacientes estão em atendimento domiciliar, assim eles não ficam distantes dos seus idosos e dos seus parentes, e também eu não corro o risco de ter uma contaminação em massa, que era uma bomba relógio, como você mesma havia dito. Porém, há toda uma questão, como eu disse anteriormente, da autonegação, que muitas vezes pode acontecer de um membro da família acabar trazendo por falta de zelo e cuidado com o seu idoso dentro da casa. Né? Então, não é só os cuidados de máscara, álcool e tudo mais. O distanciamento social, ele é imprescindível no momento. A pandemia não acabou, não temos vacina e a hora que tivermos, ainda teremos um tempo até que possamos vacinar todos. Exatamente. Eu ia fazer uma pergunta do coronavírus, mas metade das minhas perguntas você já respondeu. Assim, eu queria saber qual foi o desafio que você teve, assim, quando a gente recebeu a notícia, né, que o coronavírus tinha chegado no Brasil, que estava se espalhando, porque eu senti assim um pânico muito grande entre as pessoas e entre os profissionais de saúde. Eu imagino que você teve um conflito maior, porque assim, você tem o paciente que está dentro da clínica, dentro né, do domicílio, e você tem aquela pessoa que vai acessar esse paciente, que vem de transporte público, vem de metrô, vem de ônibus, vem com carro próprio. Você teve alguma restrição familiar, tipo, não quero, porque assim, algumas pessoas optaram em manter o cuidador, o profissional de saúde que cuida do seu familiar em casa, fazendo a quarentena com todo mundo. Como que vocês lidaram assim, com essa questão de informação e de remanejamento de equipe, essa questão do coronavírus aí? Bom, desde dezembro eu vim acompanhando a evolução da Covid, isso ainda lá na Ásia. A partir do momento que ela adentrou a Europa, eu fiquei muito mais atento e preocupado. A partir do momento que entrou na Europa, vai entrar na América Latina. Essa era a minha concepção. Então, desde então, eu comecei a tentar ter algumas medidas, mesmo que ainda precoce. A casa de repouso eu fechei para visita antes do coronavírus de fato se instalar no país. Tive muita resistência familiar, muitos questionamentos, muitos. Dentro da casa do paciente, dos pacientes que já eram assistidos dentro de casa, foi mais tranquilo. É um público com uma cabeça um pouco diferenciada. Eles resolveram ficar com um profissional de enfermagem por mais tempo, pagaram adicionais, deram uma estrutura melhor para que não efetivassem tantas trocas dentro de casa. Aos poucos, esses funcionários foram entrando em quarentena. A questão de mobilidade praticamente foi reduzida, porque nós tivemos a paralisação de ônibus e tudo mais, então a maioria optou pelo seu transporte coletivo. Coletivo não, transporte próprio. Dentro da casa de repouso, a decisão foi muito complexa, envolveram vários fatores. Uma delas foi mesmo a decisão de remanejar esses pacientes para a casa dos familiares, já que estava insustentável a abordagem com os familiares. Lidar com família precisa de muito jogo de cintura, não é fácil. A Elaine também sabe disso tudo também, que na época a gente já vinha conversando sobre isso. Então, a decisão, não, apesar de tardia, eu acho, porque foi no mês de maio que eu decidi, porém ainda em tempo. Eu não tive nenhum caso de Covid dos assistidos em domicílio e nem dentro da casa de repouso. E eu só vou retomar a casa de repouso pós-vacina, para eu também me sentir confortável. E na realidade, eu pude participar um pouco, a gente sempre discute a parte administrativa, né? Como parcerias mesmo, acho que de vivência, né? Eu participei de um grande trabalho em São Paulo, na construção de instituições relacionadas à home care, e aí eu já trazia uma experiência
E aí a gente acabou conversando, colocando os prós e os contras e avaliando todos os pontos e ver a medida em que estava, não a parte interna da estrutura, né? Mas a parte externa, porque era o fator mais complicador que a gente tinha, era a parte externa, que poderia ocasionar uma complicação maior dentro da unidade. E aí foi, no princípio foi um pouco difícil, foi relutante por todos os aspectos, família, profissionais, mas que, graças a Deus, assim, as pessoas por si só e pelo trabalho, né, eu posso, mesmo que distante um pouco, porque a gente está longe de não estar junto na mesma localidade, mas a gente conversa quase sempre, e saber que o trabalho, a prestação, porque o que vale, o que eu vejo, né, eu avalio nessa condição de home care, é a qualidade da prestação do serviço. Quando você tem um serviço edificado, qualificado, você consegue conduzir outros processos. E isso a Cuidare tem, e ela fez isso cuidadosamente, então teve aquela cautela ainda lá em maio, vai, não vai, vai, porque a gente estava vendo que a estrutura externa não ia oferecer para eles uma condição, mesmo que ficasse todos reclusos, como a gente teve em São Paulo, unidades que os funcionários acabaram morando dentro da unidade para não sair. Não era nada disso, era um outro contexto. E a Cuidare fez isso, e eu pude participar um pouco distante, mas um pouco a gente estar ligado no que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Então, eu buscando informações fora do país para a gente, sabe, subsidiar essas informações aqui e ter. E eu acho que foi uma condução muito interessante, que dá para trocar como experiências, mas eficaz, porque hoje a gente vê que não tivemos problemas, né? Ele não teve problema, seguiu, nós já estamos já no meio de setembro e está edificado, ou seja, está estabilizado e ele não teve problema quanto a isso. Eu vejo que é isso que a enfermagem tem que fazer, é essa enfermagem aí que nós somos. Às vezes nós deixamos esse linear passar um pouco, será? Não é será. Nós somos capazes, então a gente consegue sim conduzir. Eu aprendi com você que nós conduzimos, né? Não somos conduzidos. Nós somos 75% da mão de obra hospitalar, isso entre auxiliares técnicos e enfermeiros, que estão todos respaldados por nós, e nós conduzimos, nós verificamos o que o paciente precisa, não é outro profissional que certifica do que realmente precisa. Os demais fazem as suas funções, mas é uma visita. Nós passamos 24 horas por dia juntamente com o assistido. Elaine, posso responder uma pergunta aqui da Janaína Vicária? Sim, claro. Ela mandou no privado aqui. Eu demorei porque eu estou aprendendo a mexer agora. Ela falou, boa noite, estou montando um home care, fiquei muito interessada na especialização. Você poderia me dizer onde você fez? Eu fiz geriatria e gerontologia na Unifesp. Hoje eu faço gestão de assistência domiciliar, EAD, a minha primeira pós-EAD, fiquei super interessado pela Unileia, que tem um curso voltado totalmente ao atendimento domiciliar. Eles trouxeram todo o conteúdo da Universidade de Aveiros, Portugal, porque no Brasil realmente não tem o conteúdo. Daniele Castro perguntou se a mão de obra é isso mesmo? Que se eu tenho dificuldades com a mão de obra. Sim, tenho dificuldades com a mão de obra por conta do perfil do profissional. É muito difícil, né? Hoje eu já não funcionaria mais dentro de uma unidade hospitalar, apesar de ter ficado um tempo, mas hoje eu não consigo. Tudo isso daí é questão de perfil mesmo. Muitas vezes a pessoa acha interessante o trabalho, mas realmente às vezes não se encaixa. Foram essas duas perguntas que eu recebi aqui. O Edivaldo, já que você entrou nesse assunto, era uma das minhas próximas perguntas. Você falou do perfil, né? O perfil do profissional. Qual é porque hoje de manhã, na primeira palestra do dia, o Marcos falou muito sobre a questão do investimento, da pessoa em si, como pessoa e como profissional, visando aquilo que ela procura lá na frente, né? Qual é o perfil do profissional que vocês procuram, tanto o perfil da enfermagem como cuidadores? A gente tem uma plateia de cuidadores, uma plateia, né, do público de enfermagem,
E porque assim, muitas vezes a gente fala e acaba falando, mas é o Alexandre que está falando, não é da área, é a Elaine, né? E agora um profissional que está ali, que faz o processo seletivo falando, então tem um outro peso, né? E aí, qual que é o perfil, o conhecimento que vocês buscam desse profissional? Quais são as características, né, que vocês aí procuram para esse profissional que presta serviço para vocês? Sim. Lá no plano terapêutico, quando eu faço a visita na casa do paciente, eu vou verificar se o paciente é grau 1, grau 2, grau 3. No grau 1, eu adoro lidar com o aluno. Dei há um tempo na minha carreira, gosto, acabei me afastando por falta de tempo, mas fiquei um tempo também no Senac. Eu contrato bastante alunos do técnico e do auxiliar de enfermagem para executar o papel de cuidador. Eu acho que essa experiência que ele vai ter com o toque com o paciente vai quebrar tantos tabus com ele, vai quebrar tantas barreiras, que o estágio dele vai ser mais leve. E, de fato, é o que acontece. Já no grau 2 e grau 3, eu preciso de que seja auxiliar técnico ou até mesmo enfermeiro. Porque você precisa passar 100% de segurança do que está acontecendo com o paciente e para tranquilizar a família. Você precisa saber o que está acontecendo com o paciente, você precisa avaliar o paciente, você precisa saber se o paciente está corado, está descorado, se ele comeu o suficiente, se foi insuficiente, se os sinais vitais dele estão dentro do parâmetro, quando tem que fazer a correção com insulina NPH, quando tem que fazer com a regular, porque as prescrições já estão lá através de protocolos. Então, ele precisa de um conhecimento maior. Além de tudo, aprender a se comportar dentro da casa do paciente, porque não é a casa dele, não é o sofá dele, por mais que ele esteja à vontade no quarto lá com o paciente, não é para ele pegar, colocar o pé na cadeira, fazer o que ele quiser, que ele não está dentro da casa dele. A questão de vestimentas também, sempre naquele padrãozinho que a gente sempre aprendeu desde lá de trás da formação. Este perfil que eu procuro, é esse perfil que o mercado exige. Não é bem o Edivaldo, é o mercado que exige. O Edivaldo talvez ele seria até mais brando, mas eu trabalho com pessoas, eu sou um prestador de serviço, então eu preciso estar de acordo com o que o mercado exige. Ok. A Juliana Almeida, ela perguntou aqui, ó. Qual é o perfil que pode avaliar e identificar o grau de estágio do Alzheimer, já que na assistência domiciliar a família pode questionar o profissional que está prestando o serviço? Tá. Quando eu identifico que o paciente tem traços para algum tipo de demência, eu tenho um neurologista, o qual eu faço o encaminhamento. Então, é através do médico neurologista. Um geriatra também pode, mas muitos geriatras também pedem a avaliação do neuro. A avaliação do neurologista é imprescindível, é ele quem vai definir em qual grau está ou se está com algum grau de algum tipo de demência através dos exames de imagem e comportamento. Ele vai na consulta, além dos exames de imagem, ele vai também com alguns relatos também que podem definir algum traço de Alzheimer ou demência ou alguma outra doença. Legal. Tem mais umas perguntas. Pode mandar. Você tinha falado no início da sua palestra sobre a participação dos familiares em relação à assistência. Hoje em dia, durante um período, a gente tinha a ideia de que o familiar contratava um cuidador ou um profissional da área da saúde para cuidar do seu familiar, para tirar esse peso, vamos dizer assim, das costas, né? E aí você falou que vocês incluem, né, que vocês trazem esse familiar para assistência, até porque tem a questão que esse familiar, dependendo do seu grau da patologia, ele pode evoluir aí para um paciente paliativo. Sim. Né? E aí vocês vão ter que trabalhar toda essa questão emocional, da aceitação com esses familiares, né? E aí a minha pergunta é: vocês trabalham a parte psicológica com um profissional mesmo, ou vocês têm algum protocolo? Como que vocês trabalham essa questão do paliativo e da inclusão da família nessa assistência aí a esses pacientes? É muito individual, Alexandre. Tudo depende de qual abertura que o familiar me dá.
Muitas vezes eu quem mesmo vou ver como que essa família se comporta para eu direcionar para um profissional. Outras vezes, quando o familiar é mais fechado, eu descubro qual é o médico que faz o acompanhamento desse idoso, eu entro em contato com esse profissional médico para que eu consiga ter um diálogo com a família. Muitas vezes é dessa forma que acontece, porque a família tem o processo de negação, de rejeição da doença, principalmente mulheres, quando tem um marido portador de alguma doença neurodegenerativa. É um processo muito difícil de aceitação. Então, é onde eu consigo quebrar essa muralha entre o preconceito e a aceitação e adentrar na ferida mesmo da família, que é o processo de aceitação. Fica muito mais fácil. Então, esse daí eu não aprendi em livros, foi na prática mesmo. O dia a dia vai trazendo a prática, né? O observar, né? E muitas vezes quando eu dou aula para cuidador, eu sempre falo que, você até falou isso, que o cuidador, ele está presente, mas ele tem que ser tem um afastamento, né, do cotidiano, da família, aquela coisa toda. E muitas vezes eu acho que é o cuidador ou o profissional, né, de enfermagem que acaba passando essa visão, né? Olha, a família está desse jeito, e aí você acaba interferindo, ou trazendo essas pessoas perto para se trabalhar, né? Essa questão do paliativo, essa questão aí dos cuidados no fim da vida. Certo? Ou até mesmo na questão de comportamento do portador de Alzheimer ou demência, né? Até chegar na fase avançada, muita coisa vai rolar embaixo, muita água vai passar embaixo da ponte, então muito comportamento distorcido vai acontecer e é difícil para a família compreender. Sim. Você tinha falado do... Elaine, pergunta isso, não eu fico só perguntando. Você tinha falado que o Brasil, em 2030, se não me engano, vai se tornar, acho que, um dos primeiros países, né, com doenças neurodegenerativas. Um pouco disso está relacionado à questão de qualidade de vida, certo? Mas existem outros fatores, assim, por exemplo, nós temos uma herança genética vinda, sei lá, de Portugal, alguma coisa que traga isso, ou se relaciona realmente à qualidade de vida do brasileiro? Não é uma herança genética, é uma herança comportamental, né? Sim. Então, em 2040, na década daqui 20 anos, nós vamos estar no topo de doenças do perfil de demências, né? Entre Alzheimer e os tipos de demência mais comum no Brasil é a demência vascular. Um dos fatores é o controle da pressão arterial. Isso é imprescindível. Controle da glicemia para os já diabéticos. E precisamos ter uma conscientização de mudança de comportamento alimentar. Já tem estudos que indicam que o excesso tanto de proteína quanto o excesso de carboidratos deixa a sinapse mais lenta. Então, nós precisamos ter uma consciência de mudança de hábito. Né, Elaine? A Elaine que fez uma reforma íntima, a gente tem que seguir a Elaine, só que ela está correndo agora. Ela está correndo, então a gente tem que correr atrás dela. Mas é uma mudança realmente de comportamento. É uma mulher que só corre. Há indícios que tem cerca de 5 a 10% de chances se você tiver um histórico familiar. Porém, não é muito palpável ainda esses dados. Eu acredito muito na questão comportamental. Nossa comida é rica em carboidrato, o país, muitas pessoas têm diabetes e não sabem, muitas pessoas têm hipertensão, não tratam e nem sabem e nem querem saber. Tem uma questão do Uruguai que eu acho super interessante, que eles têm uma série de restrições alimentares para a população, o Ministério da Saúde lá. Eles controlam o sal da população. É super interessante. O brasileiro consome cerca de quase 8 vezes mais sódio do que o permitido, do que seria o ideal. Não tem sal, não tem o saleiro nas mesas no Uruguai, comida de fast food tem menos concentração de sal. Tudo bem que ao longo do tempo o Ministério da Saúde fez uma redução de açúcar e sal, mas ainda estamos muito longe do que seria o ideal.
Então, na realidade, aí, eu faço atividade física porque foi uma necessidade mesmo. Uma necessidade, porque eu trabalhei um tempo com a área clínica em geriatria e me assustava, maior pânico no sentido do grau, do número de demência que acontece, que acomete e as causas correlatas, e isso sempre me chamou a atenção, me preocupou, né? E a preocupação é, sim, com o final de vida. Não sei se eu vou morrer amanhã. Não, mas eu posso morrer amanhã, mas eu estou tentando mudar, né? Então, às vezes, eu tenho essa informação assim, eu até canso de ver você correr. E outras pessoas não, né? Outras pessoas mandam no direct, mandam no particular. Eu espero você acordar, porque a sua energia me contagia de eu levantar, pelo menos para fazer atividade dentro de casa. Então, eu acho que o processo, quando a gente tenta motivar ou espelhar as outras pessoas, está nessa concepção. Eu conheço a patologia, eu conheço efetivamente a doença, eu trabalho na área técnica, mas efetivamente eu conheço, eu consigo me direcionar. Então, cada um vai chegar um momento, eu acredito, e cada um vão se direcionar. É claro que em nível de peso, eu não estou no meu ideal, no meu auge. Quem me dera pesar 54 quilos. Mas, nossa, mas é gordura que a gente precisa eliminar, né? Mas eu estou tentando, todos os dias é uma tentativa. E na área, quando você olha os dados, porque a gente só fica um pouco impressionado quando a gente vê dado, né? A gente vê um dado que vai ter, mas a concepção, eu acho que ela tá aí batendo na porta. E quando você vê a demência, quando você esquece um fogo lá, algo no fogão, você fala, meu Deus, estou ficando, né, a senilidade. Como eu estou trabalhando a minha habilidade motora, né? Então, eu procuro fazer isso e orientar quem eu posso. Olha, você consegue fazer isso? Porque é aquilo que vocês falaram, que a gente conversou hoje à tarde, né? Que você usou uma expressão da sua colega lá, eu quero ficar deitadão lá. No furo de cocô, furo de merda. Eu quero ficar lá e eu quero ficar lá. Então, e aí? Quentinho, macio e confortável, então, né? Esse conforto te agrada até quando? Quando a gente pode ter um AVC, vocês viram quanto de AVC? De sexo, qual homem e mulher, qual o percentual, Edivaldo? De óbito, homem. Mas 55% mulheres por conta de oscilações hormonais, não tratamento da hipertensão arterial, fatores genéticos, não resistência do sistema cardiovascular. Mas em casos de óbito, homens. Então, mas a incidência ainda é em mulheres, né? Ainda não mudou. O perfil ainda continua altíssimo, porque nós temos essa oscilação hormonal que, assim, acaba nos deixando mensual. Eu falo que mensalmente a gente sofre, só fica acho que uns 4 dias do mês tranquila. Quem não faz uso de anticoncepcional oral, né? Que também acarreta um grande problema para o acidente vascular cerebral. Sim. Mas quem não faz uso acaba tendo essa oscilação e essa irritabilidade. E isso me preocupa também em termos de futuro, em termos de prestação. Porque quando a gente vai falando, eu me preocupo com a prestação de assistência posterior lá na frente. Como a gente vai dar, como a gente vai conseguir conduzir? Será que nós profissionais estamos com essa visão? Por quê? Porque a idade, né? O idoso ter uma idade para ser tratada, acompanhar pessoas com mais idade, está chegando aí, está batendo na porta. E a gente não tem essa sensibilidade do que cuidar e como fazer, né? E o Brasil não está preparado, o brasileiro, né, não está preparado para o futuro. Ele espera chegar o futuro para se preparar, né? E é nisso que acaba se pecando, né? Edivaldo, a Rebeca está perguntando aqui, ó. Boa noite. Eu gostaria de saber acerca de como foi o processo para ele de ter uma empresa como enfermeiro nessa área de trabalhar e prestar serviços de cuidador. Como que foi aí o processo, né, de abrir empresa e captação? Tá. Dê a sua dica. Tá. O meu processo foi quando eu fiz a administração hospitalar, que eu vi que eu não me cabia dentro da assistência, ali como CLT, né? Eu já venho de família já de comerciantes, então comigo já tinha dentro
que o CLT para mim já não dava muito certo. E realmente, se você vai ter uma empresa de home care, você tem que abrir mão do seu domingo, do seu feriado, telefone toca toda hora, sempre habilitado a internet. Hoje mesmo eu tive 2 pacientes com várias complicações e teve que ajudar a decidir se ia mandar para o hospital para solicitar sonda nasointeral ou não. Então, tem que ser uma pessoa muito dinâmica. Quando eu decidi abrir uma empresa de home care, foi uma coisa já meio que já predestinada ao meu futuro. Né? Eu fiz administração hospitalar. Eu vou fazer o que, então, como enfermeiro, não sendo CLT, não trabalhando dentro da área hospitalar? Eu vou dar treinamento, mas eu sou geriatra. Quem que vai assistir minha palestra? Né? Quem vai ser o meu público? O público geriatra não quer saber de doença. O público geriatra não quer saber sobre idoso. Eles não querem. A terceira idade já chegou para eles. Então, foi a hora que eu decidi. Eu vou montar uma empresa de atendimento domiciliar. Quando eu abri, eu não tinha, lógico, nenhum paciente, né? Foi tudo abrindo CNPJ, indo atrás de alvará, indo atrás de um local para ser o meu escritório. Foi tudo passo a passo acontecendo, até tomar essa dimensão. E tudo isso daí também prestando um bom atendimento. Quando você presta um bom atendimento, um cliente indica você para outro cliente. Se você presta mau atendimento, o cliente te indica para não contratar para 10 futuros clientes. Então, hoje eu olho para a minha página oficial lá no Facebook e comparando a tudo que se tem no mercado, eu sou a única que tem nota 5 de classificação com várias recomendações. Isso, como proprietário, me enche o meu coração. Então, está comigo isso. Eu não sei muito bem responder a pergunta da colega quando que foi, mas o caminho foi mostrando para onde eu deveria ir. E hoje eu não consigo. Às vezes eu saio de Jundiaí para fazer alguma coisa e eu me sinto preso ao celular, mas não preso no sentido ruim. Eu gosto de fazer o que eu faço. Entendi. A Janaína está perguntando há quanto tempo você está em home care? Tá, na área? O home care aberto oficialmente tem 4 anos. Esta é a data oficial. Mas funcionando mesmo ao grande público tem 2 anos e meio, mais ou menos. Entendi. Agora uma pergunta minha. Você falou sobre a questão do consultório de enfermagem, que é uma novidade aí, né? Sim. Que o Corei veio trazendo. Eu sei que você falou que pode ser um papo aí para uma nova live, então dá para dar um spoiler aí do que mais ou menos se pode fazer, né? Para dar um gostinho aí na boca do pessoal. Tá. E até incentivar, né? Procurar saber como que funciona. Ele é um atendimento ambulatorial dentro de um espaço físico com todas as medidas sanitárias exigentes, né? Dentro da portaria que a vigilância vai delimitar como o ideal. Então, eu costumo brincar, né, que é um atendimento de uma OBS de alto padrão. Né? Lá vai poder fazer a troca de sonda, realizar a troca do curativo, orientação de glicemia, orientação de diabetes, hipertensão, administração de medicação endovenosa. Muitos pacientes da terceira idade procuram por conta do sulfato ferroso, que sempre algum hematologista faz a indicação, então eles acabam trazendo todo o material para você e você realiza o procedimento com as boas práticas sanitárias. Então, ele nada mais é do que um ambulatório. Nós podemos marcar um dia específico, porque a legislação do Corém-COFEN é muito bem clara e a questão do alvará da vigilância também é muito minucioso, né? Porque você vai fazer você vai injetar medicamentos endovenosos numa estrutura onde você não necessariamente tem um respaldo ambulatorial. Então, tem que ser muito bem criterioso, o paciente tem que chegar com toda a medicação, tem que chegar com o receituário, você tem que confiar também no seu conhecimento e na informação que estão te trazendo. Você tem que fazer o passo a passo
da certificação e mais os cuidados base. Eu acho que a área médica, eles já estão há um tempo aí, né? Já nessa rotina de consultório. Essa questão de consultório, clínica de enfermagem é uma coisa nova. Então, eu acho que o cuidado redobrado que se tem que ter na abordagem, né, na documentação desse paciente é extremamente importante e válido, porque acho que é um crescimento que trouxe aí, né, para o profissional de enfermagem, e a gente não pode perder isso. A gente já tem perdido muito campo, né, de atuação aí para outras áreas por erro nosso. A gente se preocupa muito com o pequeno e esquece, né, do grande, assim, né, da questão da assistência mesmo. Então, eu acho que é um ganho para a enfermagem, sim, mas a gente tem que lutar e manter e preservar isso para que a gente consiga outros espaços, além desse que a gente já tem, né? Para a gente não perder, não retroceder a tudo isso que a gente já conquistou aí. E temos que usar, né? E temos que usar, temos que usar. Eu conheci uma professora, que eu não vou citar o nome, porque senão vai parecer que eu estou puxando muito o saco, que isso daqui tem poder, então você tem que usar, né? Tem que usar o nosso carimbo, tem que fazer jus ao nosso conselho. Então, se está disponível, está respaldado, tem que usar. E fazer jus ao conhecimento também, né? Porque a enfermagem é uma ciência, né? Não é simplesmente um achismo. Então, assim, quando nós somos professores, a gente pega muito no pé dos alunos. Estou vendo aí uns alunos aí, nossa, assistindo, mas a gente pega, a gente fala, né? É o conhecimento que vai levar você, né, a ter um bom trabalho, um bom emprego, a ser respeitado dentro da unidade. E não é simplesmente eu fiz o meu curso, fiz minha faculdade, tenho meu carimbo e pronto, né? Toda essa responsabilidade que você mostrou aí para gente, que cai em cima da enfermagem e que leva o seu nome como, né, responsável técnico, cuidador, né, como um todo aí. Então, tem poder e tem um peso de responsabilidade científica acima de tudo, né? Sim, se você pegar a história da humanidade, a enfermagem em si, ela tem muito mais história do que até mesmo outra, não menosprezando nenhuma classe de saúde, todos são muito importantes, mas a enfermagem precisa assumir como protagonismo. Ela vem aí com Florence, com a enfermagem moderna, sendo que o médico só passou a ser importante realmente dentro da sociedade na criação da penicilina, porque até então ele só era um cuidador e muitas vezes ele era um cuidador vinculado com um sacerdote. Né? Ele só passou a assumir a parte de medicina e tomar uma boa parte, mesmo que a enfermagem abaixar um pouquinho a cabeça, após a evolução da penicilina, porque os cuidados realmente foi sempre na mão da enfermagem. E o cuidado, ele cura, ele acalenta, a orientação ela é imprescindível. Então, tudo isso daí a enfermagem precisa tomar vergonha na cara e assumir o seu papel como protagonista. É o que eu já disse. Nós quem executamos e nós quem reavaliamos e nós quem encaminhamos. Exatamente. Helena, já deixa você falar, tá? A Maria Tassiana, a Maria Tassiana está perguntando o seguinte: qual seria a maior dificuldade em abrir uma casa de repouso? Agora eu vou ficar quieto e deixar a Helena perguntar. Bom, a maior dificuldade em abrir uma casa de repouso é você achar uma estrutura que seja compatível ao seu público. Então, primeiro você tem que saber qual público você quer atingir. Posteriormente, quantos leitos você vai ter. Quanto mais leitos, mais exigências. Então, a minha casa inicial, ela comportava 12 pacientes. 12 pacientes eu tinha uma exigência mínima, pequena, mas meu perfil era de classe média alta, então que suplia-se todos os custos. Já se eu abrisse um lar geriátrico para 15, as exigências já seriam outras. Então, primeiramente, ela tem que delimitar espaço, posteriormente, o quantos leitos ela quer atender, para depois ela definir o público, porque aí, dependendo da quantidade de idoso que ela quer concentrar no local, vai depender do perfil econômico que esse público vai ser.
Uma dica, lógico, um público de classe B e A não vai querer uma casa de repouso com 30, 40, 60 idosos. Pergunte, Elaine. Não, eu não vou perguntar. Na realidade, é só contribuir, né, com as informações aí. De acordo com a construção de cada unidade, né, o que a gente se propõe a fazer, a legislação, a questão de vigilância sanitária, ela vai te nortear aí qual é a estrutura que você vai montar e como você vai conduzir. E Sim. O que o Edivaldo comentou agora sobre qual é o público-alvo que você vai atender, é o que vai ser o seu norte, né? Não adianta abrir uma casa aí com 50 leitos e você não conseguir atender a mesmas expectativas e exigências para você ter uma diluição maior no dinheiro. Ah, tenho muito, mas não consigo atender. Então, existe cada princípio, né? Então, o que eu quero fazer? Qual é a minha proposta? Então, tem que fazer um planejamento, né? A gente tem que fazer um planejamento como se fosse de vida. Planejar a vida e planejar o trabalho e a concepção para a construção da área, né? Cuidar de idosos. Sim. Em relação ao que vocês estavam falando aí, a gente precisa entender o que é o processo de envelhecimento e como a gente vai agir, porque quando a gente fala de um consultório de enfermagem, a consulta de enfermagem ela sempre existiu, né? A gente tem na universidade ambulatório de enfermagem onde a população não vai, onde a população não procura, porque o conceito médico está muito atrelado. Vai ter um médico? Vai ter um médico? E quando a gente passa a assumir esse papel aí de ter um ambulatório com consultas técnicas, com consultas propriamente, e a enfermagem desmistificando isso que o médico está nos respeitando, porque os médicos assim são primordiais na parceria do nosso trabalho. A gente não trabalha sem o médico e o médico sem a gente. Mas quando a gente fala consultório de enfermagem, a gente ainda tem essa desmistificação entre a população. Vai ter médico? Não vai, né? Pela universidade, era nítido. A gente tinha um ambulatório na universidade grandioso e a gente tinha pouco atendimento, né? Então, as universidades, estão perguntando que não sabia que nas universidades tem. Vocês podem procurar a saber que todas as universidades, elas acabam construindo esses ambulatórios até para prestar ter essa prestação de serviço, porque serviço à comunidade, ela está atrelada ao MEC, né? No serviço da área de enfermagem, tem tanto na área de enfermagem quanto na área de fisioterapia, psicologia, área médica, estética também tem, ó, veja a Unip, vou usar o exemplo, né, aqui perto. A Unip você tem, a gente tem ambulatório de psicologia clínica, fisioterapia com piscina e tudo para pôr aos pacientes, estética, porque ainda é uma graduação assim que está caminhando, mas tem uma graduação técnica de estética, e tem ambulatório de estética, então tem essa prestação de serviço, né? Nutrição, a gente acaba acompanhando a população, que é o que mais procura. Mas de enfermagem, a gente tem pouco, porque vai só controlar minha pressão. Não é isso. A enfermagem dá toda a conduta, dá todo o direcionamento. A gente acaba pegando um norte maior e ali mesmo encaminhando para psicologia, se preciso for, para nutrição, e assim sucessivamente, né? Então, a gente acaba tendo esse suporte. E tendo essa estrutura agora, com a liberação aí do conselho, vai ser um grande ganho para a população e para a enfermagem. Fortalecer o quê? O carimbo que a gente sempre fala aí, o carimbo, termos o carimbo e termos o quê? A ciência junto com a gente, porque a gente não faz enfermagem sem ciência. Então, quem já foi meu aluno e quem é meu aluno sabe que não adianta a gente caminhar no achismo, eu acho, eu vejo, não. A gente tem que sistematicamente estar atrelado ao que condiz os resultados de ensaios clínicos, das metodologias que estão sendo aplicadas, para que a gente possa conduzir a nossa assistência, porque ela pode mudar a qualquer momento, né? Então, a esfera de mudança ela é muito grande. Exatamente. Ó, a Juliana está perguntando aqui, ó.
na assistência ao idoso, quais são as atividades que o técnico de enfermagem pode desenvolver para estimular o cliente no seu bem-estar, não somente biológico, mas também psicológico, já que ser humano é considerado biopsicossocial e o trabalho humanizado precisa estar inserido no atendimento. Certo. Bom, vamos entender que é um paciente lúcido. Então, um paciente lúcido, ela vai propor atividades perante o que o idoso goste, perante aquela essência que ele carrega. Não adianta eu propor um jogo de cartas com um idoso que não gosta de jogos de carta, né? Então, vai envolver questões religiosas, crenças, cultura, mobilidade. Então, ela vai ter que identificar perante o que o idoso gosta, né? Eu tenho idosos que têm a total mobilidade e gostam de atividades de cartas, dama, xadrez, pintura naqueles livros, pintura em guardanapo. Eu tenho outros que gostam de crochê, tudo isso daí é identificado no idoso. Tenho outros que gostam só de mexer com plantas, tem aqueles que infelizmente já perderam total mobilidade e você precisa identificar o que eles gostam de assistir. Às vezes não é mais o que ele gostava há 20 anos atrás, ele não gosta mais de assistir jornal, ele não consegue nem entender o que está passando, né? Eu tenho aqui um exemplo de um paciente muito querido que ele foi perdendo ao longo do tempo, ele era um senhor muito sério, foi perdendo ao longo do tempo toda a questão de mobilidade e cognição que ele tem, e ele gosta de assistir desenhos, coisas que a família fala que há 20 anos atrás, ou até mesmo 10 anos atrás, era impensável que esse senhor assistiria Simpsons, né? A Marinês está até online aí, Marinês Fernandes, a esposa dele. Então, é um exemplo. Então, a técnica de enfermagem vai ter que identificar o que ele gosta ou o que ela gosta para tentar inserir da forma que se dá para fazer e trazer o maior bem-estar e trazendo como uma atividade única para este idoso. Ok. A Elis, ela está perguntando em relação acredito, né, ambulatório para técnicos em enfermagem, tem alguma coisa relacionada a isso? A parte ambulatorial para técnico de enfermagem? Desculpa, não compreendi a colocação. É que ela falou assim, mas um ambulatório para técnicos de enfermagem, existe isso? Se existe ambulatório para técnico de enfermagem? Então, na Eu realidade, acho que ela não. perguntou na escola, da faculdade, né? Na realidade, não, né? Na realidade, tecnicamente, não. O que a gente vai ter é consulta de enfermagem sob a responsabilidade de um enfermeiro e assistencialmente o enfermeiro pode direcionar para o quê? Para que o técnico possa fazer. Na universidade, não. Na universidade são só os alunos de enfermagem que fizeram a semiologia semiotécnica, que é a parte técnica concluída com sucesso, ele pode estar inserido, ou aquele aluno que foi contratado como estagiário, ou aquele aluno que está fazendo o estágio propriamente dito e a faculdade acaba inserindo ele no ambulatório, para que ele possa atender a população. Sempre respaldado por uma enfermeira, professora, e pela responsável técnica, que é a coordenadora do curso, que ela tem a sua representação frente ao conselho de enfermagem. É dessa forma. Entendi. Edivaldo, me surgiu uma pergunta agora, prometo que é a última. Eu tenho visto, por exemplo, tem muitas empresas de home care que têm contratado, em vez de contratar CLT, o profissional, acaba contratando ele em forma de MEI. Eu vejo que tá tendo esse movimento aí de contratação ou profissional via MEI. Você acha que essa é o futuro, a contratação MEI, ou você acha que a CLT ainda continua? Porque contratar na MEI tem as suas vantagens, né? Mas também o CLT, eu acho que você tem mais não é amarrar o profissional, mas você tem uma maior responsabilidade, eu acredito. Como você vê essa questão de contratação via MEI? Bom, eu vou falar de todas as mobilidades, tipos de contratos que eu carrego, né? A CLT, de forma mais tradicional,
que você acaba ficando um bom tempo com esse profissional, e esse profissional, antes de ser CLT, geralmente ele já passou a ser o contrato via MEI, porque você consegue conhecer melhor o comportamento dele dentro da casa do seu cliente. Isso é uma preocupação muito grande dentro das empresas de atendimento domiciliar, que não é só a questão do cuidado, é a questão de como ele vai se comportar dentro da casa do seu cliente. Eu trabalho com clientes desde a classe A até a classe D. Então, existem clientes que têm um perfil um pouco diferenciado e tem um patamar de vida diferente. Então, você tem que saber mais ou menos como vai comportar, porque você está lidando com pessoas. Não é porque é profissional de enfermagem que a gente tem que fechar os olhos para algumas coisas que realmente podem acontecer. Então, a CLT é a forma mais tradicional, traz maior segurança, sim, e você consegue direcionar para um perfil de cliente. Tem o tipo MEI, que eu estou vendo que a Janaína está falando que o medo da contratação via MEI é o possível processo trabalhista. Não, porque ele vai receber perante o contrato dele. Então, lá no contratinho do MEI, você vai especificar se ele vai executar 40 horas semanais, 36 horas semanais, se ele vai ser um funcionário folguista, se ele vai estar sempre disponível para você para plantões avulsos. Tudo isso daí vai ser um acordo. Aquele acordo trabalhista que se foi debatido tanto lá no Congresso é mais ou menos isso. É um acordo entre você e o profissional. Tem casos que o profissional tem uma determinada hora comigo, né? Ele fica 12 horas comigo, mas 12 horas de final de semana. Então, tudo isso daí exige um contrato, né? Você ficar respaldado. Janaína pode ficar tranquila que você ficar respaldado. Processo pode acontecer. Lógico que pode acontecer. Processar, qualquer um pode processar. Eu posso processar qualquer um. Tem que ver se vai ter baseamento jurídico nessa causa que o colaborador vai dizer. Tem a outra, né, que seria um contrato eventual, que não precisa ser MEI. Você contrata o funcionário e ele fica um período com você, 3 meses. É um pouco mais arriscado esse tipo de mobilidade de contrato, mas também no home care também acontece bastante. Porque às vezes você pega um paciente, ou ele é muito distante, ou ele já está no paliativo e você não consegue efetivar um funcionário por conta da durabilidade curta do contrato. Tem tudo isso daí. Entendi. 2 pesos e 2 medidas, né? Sim. Se está com medo de processos trabalhistas, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, até mesmo para quem contrata uma empregada doméstica, mas não pode ter esse medo, né? Você tem que tratar todos muito bem, com uma questão de ética e de conhecimento, e também como ser humano, né? Você é um ser humano, então trate o outro como você gostaria de ser tratado. Mas não precisa ter esse medo que as pessoas têm com processo trabalhista. Eu ainda não tomei nenhum. E acho que se tudo é tudo muito feito às claras, não tem por que ter o medo, né? Se tá tudo. Não, se você tá tudo mostra, acertado. vai ser dessa forma, o seu contrato, você quer. Eu já trabalhei de forma informal também, e se eu assumir aquilo como compromisso, eu não tenho queixas do meu antigo local de trabalho. A própria rede Senac Sesc, ela faz contratos com você. Você fica um período. Você fica 3 meses, depois renova mais 3 meses, depois mais 3 meses, aí diz que não pode renovar por mais vezes, mas renova. Eu fiquei 5 anos lá. Mas eu não vejo como um problema e nem iria atrás deles. Eu aceitei aquela mobilidade. Se eu aceitei, não tem por que executar um processo em cima da empresa. Exatamente. Ok. Elaine? Não, é isso mesmo, porque na realidade não precisa nada temer. Eu acho que seguir a legislação, seguir as... Acho que... Pagar certo. Emitir o pagamento, né? No dia correto. Acho que você consegue ter bons profissionais. Então, você não tem nada a temer, né? Até porque se gera um processo, cabe ao acusador o ônus da prova.
Então, eu sempre trabalhei com essa questão do direito civil claramente ali para a pessoa não olha, você vai me... Não, você não vai nada, porque cabe ao acusador ônus da prova e trabalhar as claras, né? Quando você é claro e transparente, você não tem o que temer, né? Sim, vejo eu assim mesmo também. não tenho esse problema, é só você pagar o que foi combinado, né? Porque a família te paga. Então, você tem que cumprir a sua parte como empregador e como cidadão, né? Então, Sim, você sim. fazendo sua parte, não tem medo. Sim. Da minha parte, olha, eu prometo, sem perguntas. E também já Olha que honra, olha que honra. 10 anos depois, eu que recebo perguntas da Elaine. Você viu? Ó o professor Marcos Bigatti aí, ó. Dá um O oi pra Marcos só gente tá de aí, olho. professor. Tá quietinho. Até achei que era Tem aí, foto. Ele estava professor. tão quieto na posição dele que eu achei que era foto. O Marcos só tá Professor, observando. foi um prazer tê-lo aqui, professor. Ok. Bom, nós chegamos já no horário proposto, né? Eu particularmente gostaria de agradecer aí ao Edivaldo a disponibilidade de estar participando aí com a gente, Eu que trazendo agradeço. trazendo o conhecimento, né, em relação à assistência domiciliar. Eu acho que a gente tem muito ainda o que conversar e falar sobre isso, né? Tem muitas dúvidas, muitas pessoas querendo empreender nesse mercado de trabalho que, né, a gente viu aí que a tendência da população é o envelhecer. Então, eu só tenho realmente a agradecer por você estar participando desse nosso primeiro dia, trazendo esse conhecimento, essa experiência, e vamos ter outras oportunidades aí, já, né, já estendo o convite aí para outros eventos que a gente vai fazer, e é isso. Eu só tenho a Muito agradecer. obrigado. Muito obrigado. Foi minha primeira vez que eu venho aqui por aplicativo para falar algo, principalmente por mais que eu domine é minha área, mas para mim isso daí é novo, né? Para quem dá aula ou deu aula dentro de sala de aula, está acostumado com 40, 20, 30 alunos, mas na sua frente é totalmente diferente. Aqui para mim foi um desafio. Gostei do desafio, espero que eu tenha sido muito claro nas informações, apesar de falar um pouco rápido, né? Tem que deixar mais lento, mas eu não consigo. Mas eu acho que eu consegui atender a expectativa. Sim, atendeu muitas expectativas. Assim, gratidão imensa, imensa, né? Obrigado. Muito parabéns, assim, foi brilhante. Mais uma vez, eu não tinha dúvida, porque você é um profissional, não posso ficar rasgando seda, mas a gente tem que falar daquilo que é bom, do profissional competente que você é, e que, assim, cresceu muito e tem muito a crescer, né? Então, assim, obrigada por você estar aqui com a gente, dividindo o seu tempo, esse momento. Foi riquíssimo. Anotei um monte de informação que a gente desatualiza, né? A gente fica lá para trás, a gente esquece. E você abrilhantou essa noite. Obrigada mesmo por você estar aqui. Que a gente possa... Eu posso deixar meu Instagram aqui para os alunos? Eu posto muito conteúdo de patologias geriátricas, cuidados. Verdade. @edivaldo.toledo, só seguir lá, coloque dúvidas, tudo isso daí vai gerando pergunta e eu respondo. Escreve aqui no chat, ó, Edivaldo. Eu acho que eu coloquei, tá certo? Não, coloquei privado. Ah, meu Deus, não. Coloca no chat aqui, é Edivaldo. @edivaldo.toledo. Edivaldo, aproveitando que a Helene está colocando aí, fazer um pouquinho do advogado do diabo e para mandar currículo para você. Como que o pessoal faz? Contato @cuidariasaude.com.br ou através do WhatsApp 940075391. Peraí, ó. Edivaldo o quê? @Edivaldo. Eu vou mandar para você no privado, você põe aí no... A gente coloca lá no grupo do Telegram. Vou pôr no grupo do Telegram para vocês. Quem está no grupo do Telegram... Ó, tô colocando o WhatsApp. Mandem currículo já com a foto do currículo, por favor, no WhatsApp. Me facilitem. O e-mail é contato@cuidariasaude.com.br. Pronto.
E Importante. visite a página da Cuidare, Cuidare a Saúde. E mandem paciente para mim, que aí eu contrato mais gente. Bom. Tá certo. Viu Pessoal, aí, Elaine? Foi. Então tá. a Elaine vai Gostou. passar lá depois. Pessoal, amanhã, às 15 horas, nós vamos ter a palestra com o Gilberto Leite. Ele é o CEO da Eagle, né, que é uma consultoria também que presta serviços para enfermagem. E ele vai falar sobre trauma músculo-esquelético. Tá? E na parte da tarde, né, esse horário das 19 horas, vai ser a enfermeira Priscila Almeida. Ela vai falar sobre assistência ao idoso em tempos de pandemia, né, até mais ou menos aí relacionado ao que o Edivaldo já falou hoje. Então, mesmo esquema de hoje, faltando meia horinha aí para a palestra, a gente disponibiliza o link e aí a gente participa aí com todo mundo. Então, eu particularmente agradeço a presença de todo mundo. Mais uma vez, agradeço ao Edivaldo, a Elaine por ter me cutucado aí para fazer, né, esse evento aí. Vamos correndo, né, Elaine? Vamos correr, vamos fazer. Vamos correr, vamos fazer, porque a enfermagem, a enfermagem precisa e nós podemos compartilhar, nós podemos desenvolver esse projeto juntos e nós estamos aqui. E quanto conhecimento foi passado, né? Muito conhecimento, e nós estamos só começando, hoje é só o primeiro dia. Só o primeiro dia. Então, assim, obrigada a todos, Edivaldo. Obrigado, até logo. Aos participantes. Até a próxima, que é amanhã. Amanhã, 15 horas. Gente, obrigado, viu? Bom descanso. Obrigada, uma boa noite. Boa noite, tchau. Até mais, gente.